Nós temos que entender o processo, como ele vai se dar, antes de formar conclusões e já sair afirmando. Então é importante que a gente tenha esse diálogo para que a população entenda do que está ocorrendo e a importância de cada ato. Eu quero começar por uma introdução necessária, que eu acho que é um elemento, uma fala muito importante para que o nosso ouvinte compreenda a gravidade do que aconteceu e do que teria acontecido não fossem os comandantes da Aeronáutica, PG e do Exército dizerem que não. O texto diz o seguinte: uma democracia que não se protege não resiste às pulsões de violência que a insatisfação com seus métodos, finalidades e modo de ser podem gerar nos descontentes. A defesa da democracia se realiza em vários níveis de intensidade institucional. Todos os poderes recebem do constituinte originário parcelas de responsabilidade para salvaguardar o regime de convivência jurídico-político-social escolhido em Assembleia Constituinte Soberana. E aí veio o ponto que eu queria destacar. Ao Ministério Público, essa responsabilidade sobe de ponto, uma vez que a Constituição faz dele o defensor do regime democrático. Doutor, por que o Ministério Público tem que ser tão vigilante e o fez essa vigilância apresentando a denúncia ontem? Kelly, o papel do Ministério Público, que às vezes é tão pouco entendido, é exatamente esse. A Constituição, curiosamente ou sabiamente, coloca apenas ao Ministério Público desse papel, defensor do regime democrático. E o papel do Ministério Público é, então, trazer para o Judiciário todas aquelas situações que, analisadas, demonstram, olha, aqui há indícios suficientes para que eu possa afirmar que alguém cometeu um crime. E no caso específico, um crime gravíssimo, que é um crime contra a própria essência e existência da democracia. Então, o papel do Ministério Público é esse. Ele não é juiz, ele não é um árbitro das situações, mas ele é aquele elemento do Estado que observa a atuação de cada um dos membros e fala, olha, aqui há condições para afirmar que um processo precisa existir, que a defesa precisa se manifestar, mas que ao final e ao cabo a sociedade possa dizer: houve ou não houve atentado contra a democracia, fulano ou beltrano são ou não são responsáveis por isso, e se são, em qual medida. Então, o papel do Ministério Público é esse. Ele para usar uma imagem um pouco poética, é o espinho na flor. Ele tem que estar ali para incomodar e dizer, olha, essa tua atuação aqui, ela configura crime, ou pelo menos tem elementos suficientes para dizer que é um crime e você colocou em risco a própria democracia. Esse é o papel do Ministério Público. Ele não julga, mas ele tem que analisar com muito cuidado os elementos para dizer, há elementos suficientes para que a gente tenha um processo em que você se defenda e demonstre que você não cometeu esses crimes que estão aqui configurados. E doutor Birata, eu tenho uma dúvida que eu acho que é muito pertinente nesse momento, não sei se o senhor concorda comigo, que é como é que o senhor avalia o papel das instituições, em especial do Ministério Público, claro, mas também do Judiciário, que deve acolher e posteriormente julgar essa denúncia do Ministério Público, no momento que a gente atravessa, em que grande parte da população insiste em enxergar as instituições como ambientes comprometidos politicamente, né? Como ambientes que têm lado, como ambientes que têm uma bandeira, como ambientes que têm interesses. Como é que o senhor avalia, porque é um momento sui generis que a gente vive no Brasil em meio a essa polarização muito grande, e agora a denúncia, claro, de várias pessoas, mas entre elas um símbolo, talvez, de um dos lados dessa polarização, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, essa é a preocupação. Assim, na realidade, as sociedades, as democracias, eu acho que essa introdução necessária, ela traz isso muito forte. As democracias, elas nunca são obras prontas. As democracias são obras tão frágeis quanto todas as obras humanas. Elas podem estar aparentemente muito saudáveis e muito perfeitas, mas se elas não tiverem mecanismos de autoproteção, elas não se sustentarão. Então, assim, se você analisa a história, você vai ver isso em vários momentos. Se você pegar eu gosto muito da história da Segunda Guerra e da postura dos ingleses. A postura de Chamberlain, ali, vacilante, reticente, quase entrega a Inglaterra aos nazistas e o mundo seria outro, não fosse isso. A postura de Churchill é uma postura que compra esses embates. E é esse que nós estamos vivendo agora. Nós estamos realmente diante de um momento de uma polarização tão grande
em que a única forma que as instituições têm de se defenderem é, primeiro, serem técnicas, absolutamente técnicas. E quando eu falo técnicas, não é ser chato, não é passar uma impressão de que eu sou acima de qualquer tipo de paixão. Não, é demonstrar, usando as regras do direito, por que é que aquela denúncia precisa ser feita. E esse processo é um processo de diálogo com a sociedade. Nós, infelizmente, nos últimos anos, estamos vivendo um processo de desacreditar todos os elementos da sociedade. Exato. Eu passo a desconfiar, e sem elementos concretos, né? Assim, eu te falo que o mundo é redondo, você me fala, não, a Terra é plana. Falo assim, mas toda a ciência demonstra que ela é redonda. Mas eu falo, não, mas se eu acho que ela é plana, ela tem que ser plana. Este é o momento que nós estamos na sociedade da polarização. O que nos permite tentar fugir disso? Exercer as nossas funções com absoluta transparência, com textos como é o texto dessa denúncia. Se você olhar, é óbvio, né, uma peça de direito, ela tem todo um ritual, tem todo um linguajar, mas ela também tem uma comunicação com a sociedade, em que ela fala o seguinte, olha, o papel do Ministério Público é esse. A história que eu estou narrando aqui nessa denúncia é esta. E em relação a fatos, a gente pode até discutir sobre a importância deles, mas fatos são fatos. Você tem que ter um mínimo de base comum para a sociedade entender se aquilo aconteceu ou não. É verdade, a denúncia é clara. A partir dali, exato, e a partir dali você conclui se aquele fato tem a consequência A ou B. Então, assim, tentando ser mais objetivo, a única solução que nós temos para tentar fugir dessa polarização é ser técnico, é transmitir a toda a sociedade, olha, essas são as informações. Então, por exemplo, a divulgação do texto da denúncia é muito importante para que as pessoas leiam. Podem até discordar, mas que elas leiam e saibam o que está ocorrendo ali, quais são os pontos em discussão. Doutor Biratã, eu vou fazer uma pergunta das mais idiotas que o senhor já ouviu. Deixa eu tentar ser bem idiota, né? Para colaborar mesmo, assim, para o senhor tirar toda a idiotia da mesa, né? Por mais técnico que seja, o melhor trabalho de defesa ou de ataque, entre aspas, né, do direito, se a gente vai para nossa casa maior, que é o Supremo, dá uma votação de 5-4. 4 pessoas concordaram, 5 pessoas discordaram ou o contrário. Enfim, mesmo em cima de algo técnico. Indo ainda na pergunta do PG, é possível no atual Brasil, mesmo a tecnicidade, não ter nada de política? Ou de quem depois vai pegar, a gente vai falar sobre as próximas partes, não ter esse envolvimento? A minha opinião idiota é que não é possível. Eu entendo o ponto de vista do senhor, mesmo, de verdade, eu entendo que a busca da tecnicidade defende a democracia, eu tenho certeza, mas é possível no Brasil isso? Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Tá, eu acho que a gente tem que partir dessa premissa. Se nós estivéssemos aqui a falar de futebol, eu não sei se você é colorado. Ou gremista. Deus me livre. Já resolvemos. Você certamente, por mais colorado que seja, reconheceria a qualidade técnica de Renato quando jogou. Mesmo sendo colorado. Ok. Pode, até com algum pesar, com os gols que ele fez no Internacional ou deixou de fazer. Com muito pesar. Com muito. Mas assim, eu acho que a primeira premissa é essa. Se nós trabalharmos com ilusões, com a ilusão de que conseguimos ser absolutamente isentos em tudo, nós vamos cair numa ilusão maior ainda, que é de achar que as pessoas vão acreditar nisso. Você é colorado, eu sou paulista, sou corintiano. Quando eu analiso uma vitória do Palmeiras, eu posso até concordar que o time é bom, mas sempre vai ter aquele gostinho amargo. Podia ter perdido, né? Como é que a gente sai disso? A gente sai disso, primeiro, reconhecendo que há paixões, mas fazendo com que essas paixões sejam recolhidas ao seu local adequado. Eu tenho que reconhecer que tem uma linha de pensamento A ou B, conservadora, progressista, o nome que eu queira dar, mas essa linha de comportamento, ela não pode influenciar na hora em que eu vou julgar. E aí, para isso, eu tenho que fazer uma demonstração pública de que, olha, o que me levou a formar a minha convicção foi isso. As paixões estarão fora? Não, as paixões são parte de nós somos seres sempre presentes nisso, mas ainda assim eu tenho que ter capacidade de dizer, ainda que eu seja corintiano, eu reconheço que é legítimo o título do Palmeiras, ainda que eu seja colorado, eu reconheço que é legítimo que o time do Grêmio fez uma boa E esse trabalho de ontem é um trabalho absurdamente técnico?
E aí entra a felicidade... Bom, se esse trabalho é absurdamente técnico, então o presidente Bolsonaro vai ser preso. Bom, aí já é uma outra conclusão. Aí o judiciário que diz. Voltamos ao que o Kelly disse, isso é muito importante como entrada. Nós tivemos um momento muito difícil da sociedade, ainda vivemos, em que as pessoas, quando viam a propositura de uma ação penal, de uma denúncia, já concluíam, a pessoa está condenada. Não. O direito tem vários fatores, assim, eu posso ter um início de prova muito bom, que é o que nós chamamos de indícios suficientes para uma denúncia, e na hora do processo, esse início de prova não se configurar. Em juízo, as testemunhas mudam um pouco a fala. Ela fala, não, eu falei isso, mas não é bem isso. Vamos mudar um pouco para jogar um pouco para o campo de vocês. Muitas das vezes, uma notícia inicial, ela tem um potencial muito grande de demonstrar que havia uma irregularidade em algo. Mas quando você aprofunda a apuração, você fala, olha, tem indício aqui, tem cheirinho de coisa errada, mas eu sou obrigado a dizer, eu não tenho como provar que tem coisa errada. A gente teve um caso, a gente teve um caso que o Potter vai lembrar, de um clube recreativo social aqui de Porto Alegre, em que houve supostamente um comportamento preconceituoso contra alguém por orientação sexual. E aí veio tudo, a notícia era essa, né? Veio tudo quando foi manifestação na rede social, de manifestação repudiando a homofobia. E depois as câmeras demonstraram os depoimentos que nada daquilo que tinha naquele texto. Nós ouvimos inicial, o delegado à época que não tinha acontecido. E aí conversa com o que o senhor está dizendo. Ok, entendi. Isso é a beleza do processo. A beleza do processo, claro que é a beleza do processo para quem é lá de fora, né? Para quem é o acusado, não tem nada de belo nisso, porque ele tem que se defender. Mas a essência de um processo é isso. Eu trago uma acusação que tem que parar em pé, ela tem que ter elementos que você fala, não, aqui não há forçação de barra, para falar um português mais coloquial. Há elementos aqui para a gente discutir. E durante o processo, há esse diálogo entre as partes, há esse diálogo entre acusação e defesa, e um terceiro ente, que é o juiz, fala, não, olha, as provas iniciais eram boas, mas elas não se confirmaram, e aí absolve. Então, o processo é isso, e é isso que a sociedade precisa, nesse ponto, é amadurecer mesmo, que eu acho que é a palavra, de não se pegar pela primeira conclusão, ou pela primeira inferência. Esse exemplo que vocês dão é ótimo, porque você tem um início em que todo mundo chega, se isso realmente aconteceu, é um absurdo. Aí depois, não foi isso que aconteceu, então não aconteceu, passa o pano, segue o jogo. E eu sei que há uma simplificação nisso, porque o acusado, mesmo quando absolvido, sempre terá aquela dor de que ele foi acusado injustamente, mas é assim que tem que ser. Você tem que ter um processo em que as pessoas se defendem, em que esse julgamento conclui e fala, não há elementos de prova, ou sim, há elementos de prova, essa prova leva à conclusão de que o crime é tal, e a participação da pessoa naquele crime vai influenciar naquilo que a gente chama de dosimetria, de calcular qual é a pena. Então, é o começo. Nós estamos no começo de um processo, e esse começo de processo, ele vem numa denúncia que transmite a todos qual é o cenário e por que ele entende, o Ministério Público Federal entende que há os crimes, e agora a defesa vem e fala, não, isso aconteceu, mas não tem essa importância. Vou pegar um exemplo da denúncia em si. Nós podemos discordar sobre qual foi o efeito, qual foi a intenção da famosa reunião do ex-presidente Bolsonaro com os embaixadores, mas nós todos temos certeza que ela ocorreu e que quando ela ocorreu ele fez todo um discurso contra as urnas. Esse fato. Se nós vamos tirar deste fato a conclusão de que isso fazia parte de um processo, de um mecanismo de atuações visando criar um ambiente de desconfiança em relação ao processo eleitoral brasileiro, com isso solapando a democracia, permitindo que alguns países reconhecessem um novo governo que viesse de um processo de golpe, né, de um processo de tomada à força do poder, é a nossa discussão. Agora, a reunião com os embaixadores, eu tenho certeza que Kelly, Potter, ele chamando, tem certeza que aquilo ocorreu e que o que foi dito lá está gravado. É fato. Vamos discutir qual é a importância disso. Você troca num ponto, desculpa, Kelly, que é muito importante, que é isso. A gente tem ouvido com bastante frequência defensores do ex-presidente Bolsonaro dizerem, cadê as provas? Mas quando a gente olha a denúncia, tem ali manuscritos, arquivos digitais, planilhas, trocas de mensagens.
Me parece que há um conjunto, não sei qual é o termo técnico correto, doutor Ubiratã, um conjunto probatório, que para nós, pelo menos que somos leigos olhando com atenção, parece bastante consistente. Por que o senhor tem essa impressão, aliás, perdão, por que o senhor acredita que há essa impressão sempre, né, do lado que está sendo acusado, ou que defende o acusado, de que faltam provas, de que falta consistência, de que falta legitimidade, de fato, para o que está sendo apresentado? Bom, são vários fatores. Às vezes há um fator interno de que eu não quero aceitar que fui pego cometendo um crime, muito menos um crime difícil como é esse, de você juntar uma série de atos e dizer, você atentou contra o Estado Democrático de Direito. Não, eu estava jogando, para usar uma expressão que o ex-presidente usava muito, estava jogando segundo as 4 linhas do gramado, estava nas regras do jogo. Então, a primeira intenção é sempre dizer, não, você está forçando a barra, eu não fiz isso, eu não tinha essa intenção. E a segunda é que é natural, num processo de defesa, são raros os réus que assumem ter cometido crime. As pessoas tendem a relativizar a sua responsabilidade. E faz parte desse jogo dizer, não tem provas. Você não... Mesmo, eu já tive situações em que as provas eram absolutamente cabais. Interceptação telefônica da pessoa dizendo A para B, não, mas não era isso, eu estava brincando. Então faz parte do jogo esse processo. Nesse caso, doutor Ubiratã, especialmente ligado ao que a opinião pública pensa ou não pensa, aquele jogo das narrativas, né? E nesse caso específico, desculpa, Kelly, qual é a prova, se é que há é possível eleger uma ou duas, que o senhor considera particularmente cabais mesmo, assim, que são difíceis de refutar? Olha, assim, acho que todas as trocas de e-mails, os textos dos decretos, né, todo aquele conjunto de informações ali é muito significativa. As trocas de mensagens e o que a polícia levantou sob o monitoramento dos ministros, né, do presidente Lula, enfim, você tem elementos ali que não são inferência, você tem ali conversas e tem essas conversas por mensagens de WhatsApp, coisa que vale, que você consegue colocar, inclusive, na estação Rádio Base para dizer, olha, a pessoa não estava lá na casa dela, usando o exemplo de Brasília, assim, em Samambaia, por quê? Porque o celular dela estava efetivamente no Parque da Cidade. Então, assim, você tem um conjunto de elementos, tá? Agora, eu acho que esse conjunto de elementos é que agora a sociedade vai ter que ter acesso a ele e dizer, não, isso aqui diz, isso aqui é estranho, mas não prova nada, esse decreto foi impresso no Palácio do Planalto, mas isso não quer dizer que chegou na mão do presidente. São esses detalhes que a gente vai ter que explorar. Mas eu acho que há um conjunto, e aí eu afirmo com muita tranquilidade, há um conjunto suficiente para o início da ação penal. Isso eu não tenho dúvida. Isso é muito importante, porque acho que daí o senhor pode explicar exatamente a continuação. Isso. Agora, na continuação, as partes que estão sendo acusadas vão dizer, não, mas não era bem assim, eu estava ali porque eu não estava em tal lugar, eu não estava naquele local, eu estava em Goiânia, no aniversário de família. Enfim, as pessoas vão vir e pegando de novo o exemplo que vocês falaram do clube social aí de Porto Alegre. Agora é a parte em que a pessoa diz, não, espera aí, olha a câmera direita, veja as imagens e observe que não era isso que aconteceu. Então, nós temos o primeiro ato do processo, quer dizer, os elementos que eu tenho até aqui são consistentes e suficientes para que eu inicie o processo penal. Ninguém está sendo condenado aqui. Agora, todos terão direito, com seus advogados, a fazer a tese e demonstrar, não, isso não é bem assim, a consequência não é essa. O que eu disse para os embaixadores não tinha essa afeição, e aí o processo continua até que os juízes decidam sobre qual das teses está mais bem demonstrado. E às vezes acontece no meio do caminho de ter provas e o processo estar contaminado. Então, a despeito de provas muito sérias, acontece, sim, a gente já viu casos, de que como o processo não respeitou as regras, porque o procurador que deveria apontar também estava em conluio com o julgador, e aí o processo vai para baixo. Nós já tivemos, nós temos um caso, eu vou fugir da Lava Jato, que é esse o exemplo que você deu, porque a Lava Jato... Eu não disse nomes. Eu sei que não, mas a gente tem que dizer, eu gosto das coisas assim mais claras. A Lava Jato ela ainda precisa, eu sempre brinco que ela precisa não fazer com a Lava Jato o que se faz nos acidentes aeronáuticos. Vamos analisar o acidente e ver tudo que deu errado para evitar que eles voltem no passado. Mas tem um caso anterior à Lava Jato,
em que eu uso como exemplo dessas nulidades que você citou. Havia um acordo de colaboração premiada, um executivo de uma empresa deu todos os dados, mas por um erro banal, o delegado, ao invés de dizer eu tenho essa informação por conta de um acordo de colaboração premiada, ele disse, informação anônima dão conta disso. Ele sabia que não era anônima, o membro do Ministério Público sabia que não era anônima, o juiz sabia que não era anônima, estava tudo documentado, mas sabe lá por que colocaram isso. Isso foi anulado lá na frente porque não podia ser denúncia anônima. Nunca tinha sido denúncia anônima, mas um erro técnico. Sabe, um erro técnico que pode acontecer, o ideal é que não aconteça, pode acontecer e pode fazer com que o processo que tenha tudo na mão se perca. Eu espero que isso não ocorra, que para mim essa é a pior solução de todos os processos, porque você fica com aquela impressão de que, puxa, mas era para ter condenado. E aí não condena, não absolve. A melhor solução num processo é condena e justifica pelas provas, absolve e justifica, ou pela ausência de provas, ou pelas provas de que aquilo não ocorreu. Toda decisão processual é ruim. O senhor acredita, voltando um pouquinho na pergunta do PG, que há provas, lendo a denúncia, da participação ou da anuência, do conhecimento do ex-presidente Bolsonaro? E aqui vou ler um trechinho da denúncia bem rapidinho. As investigações revelaram a aterradora operação de execução de golpe em que se admitia até mesmo matar o presidente da República e o vice-presidente, Lula e o Alckmin, no caso, bem como a morte de ministro do Supremo Tribunal Federal. O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente, que a ele anuiu. O senhor acredita que esse trecho, que a mim chamou muito a atenção, ele está bem fundamentado tecnicamente? Aqui eu sou obrigado a confiar na equipe do Procurador-Geral da República e nele próprio. É uma pessoa muito séria que não faria uma afirmação dessa. Aí quando eu falo isso, está tentando fugir da resposta? Não. É porque eu, você, Potter e Germano estamos trabalhando em cima da denúncia, mas nenhum de nós teve acesso real e analisou todos os documentos que foram juntados, né? Então, assim, para nós chegarmos a essa afirmação, teria que ter realmente acesso, pegar o inquérito, só o relatório, vamos lembrar, tinha 800 páginas, analisar todos os documentos e inferir-se. Agora, o que eu posso afirmar com tranquilidade? Que a descrição é coerente e que a equipe se debruçou sobre isso desde dezembro do ano passado e foi listando item por item como é que eles comprovam esta afirmação. Esta especificamente eu não me recordo se vem da colaboração premiada do Mauro Cid, sim. Do Mauro Cid, sim. E de um outro diálogo. Aí você tem que juntar esses dois elementos para fazer. Lembrando sempre que a grande dificuldade nesse tipo de crime, que não deixa digital, em regra, é como é que você reúne os elementos adicionais e fala, olha, a pessoa tinha notícia, ela tinha conhecimento. Necessariamente num contexto desse, você vai depender de testemunhas, você vai depender de elementos adicionais, e há esses elementos. Há um trecho, a colaboração premiada do Mauro Cid, ela é suficiente para iniciar um processo. Vamos ver agora, na fase seguinte, quando a defesa começa a fazer o questionamento desses dados, se os depoimentos se mantêm, se esses elementos se confirmam para levar à condenação. Mas para o momento inicial, ela é suficiente para que você possa afirmar essa tese, vamos dizer assim, de acusação.